O pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, comentarista desta revista da CPAD, do quarto trimestre de 2023, que, diga-se de passagem, uma das melhores revistas que a CPAD lançou nos últimos tempos. Ele preside a Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, desde o dia 27 de março de 2011. E até o presente momento, ele perdeu cerca de 12 mil membros desta igreja, né, e suas filiais. Isso dá uma média, para você ter uma ideia, de perder 1.200 membros por ano ou 3 membros por dia. E por que isso está acontecendo? Muitas pessoas dizem porque ele está tendo uma má gestão no que diz respeito às questões financeiras da igreja, entre outras questões. O pastor, ele é coronel reformado e por isso ele tem um salário de 40 mil da sua aposentadoria. Ele também recebe 50 mil reais por mês do seu salário da igreja. Enquanto os pastores das filiais recebem uma ajuda de custo de 300 reais. Então vemos aqui uma grande discrepância, né? Uma grande diferença. E por conta disso, esse pastor, o pastor Wagner Gabi, ele tem comprado pela igreja uma Hilux SW4 preta no valor de quase 500 mil reais. Ele também adquiriu outros 5 veículos da Honda City no valor de 120 mil reais para a sua diretoria. Também recebeu alguns iPhones, na verdade foram 5 iPhones, 6 iPhones também para a sua diretoria, para ele e para a sua diretoria. Então vejamos aqui um grande valor. E da onde saiu esse valor para comprar esses veículos e estes iPhones? Exatamente isso, da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba. Então temos aqui um quadro bem complexo de um pastor que está usando o dinheiro da igreja de forma irresponsável para sua vida de luxo. No entanto, a situação parece que não ficou boa, parece que ainda vai piorar. E como é que vai piorar? O pastor adquiriu um apartamento no valor de 2 milhões e 700 mil, também comprado com o dinheiro da igreja, e usou cerca de 1 milhão de reais para comprar os móveis deste apartamento. Então veja que chegamos aí a um valor que só no apartamento e na mobília a quase 4 milhões de reais, tudo custeado pela a igreja. Até mesmo o combustível usado pelo pastor também é custeado pela a igreja. No entanto, no dia 8 de outubro de 2023, houve uma Assembleia Geral Extraordinária, onde o pastor estava presente, o pastor Wagner Gabi estava presente, e ele ali foi derrotado por 1.338 votos contra 172 votos. Há alguma diferença, né, que umas fontes dizem 1.338, outras dizem 1.348. De qualquer forma, o importante é que a maioria decidiu por estar errado a questão ali da compra, e o pastor terá que vender este apartamento e devolver todo o valor para a igreja. Isso porque nessa assembleia ficou claro que o pastor Wagner Gabi, ele feriu o artigo 19 no parágrafo único, que diz que quando alguém tem que adquirir algum bem para a igreja, precisa passar pela Assembleia Geral Extraordinária, o que não foi o caso. Houve até uma Assembleia Geral em julho deste ano, né, corrente 2023, mas o pastor também não deixou nada claro, não passou nada para a igreja. Então nós vemos uma situação bem diferente. Enquanto o pastor Wagner Gabi comprou esse apartamento nesse valor altíssimo, como é que estão as filiais da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, onde o pastor Gabi é presidente? Bom, há alguns casos, existe até um caso mais específico que uma igreja chegou até a desabar, né, em partes, porque foram destruídas pelo cupim, né? Lá é usado muito a questão de madeira, então o cupim ali tomou conta
e derrubou a igreja a ponto de eles terem que alugar um outro espaço para cultuar, né? Eles que eu digo, as pessoas da congregação. Por quê? Porque o pastor Gabi não liberava nenhum valor para as congregações fazer manutenção. E nesse ponto temos igreja caindo aos pedaços, né? Infelizmente, púlpitos cheios de cupim, parte elétrica completamente deteriorada a ponto de causar incêndio, situações de igrejas, por exemplo, que estão com o teto por cair. Imagina a situação. Você está numa igreja cultuando ao Senhor e de repente o teto desaba. E isso pode acontecer na Assembleia de Deus de Curitiba, filiais do pastor Gabi. Então veja que nós temos aqui uma situação triste, deplorável. Um pastor que escreveu sobre missões, e escreveu excepcionalmente bem. No entanto, existe aqui uma hipocrisia, que ele está falando uma coisa e fazendo outra completamente diferente. Imagina, por exemplo, quase 4 milhões de reais usados aí para a reconstrução dos templos, né, das filiais de Curitiba, ou também designado a missões. Veja que bênção que seria. No entanto, o pastor Gabi está aí completamente tomando atitudes arbitrárias, completamente fora do sentido bíblico do negócio. Então veja que verdadeiramente é uma situação bem difícil, né, que está vivendo lá o povo da Assembleia de Deus de Curitiba, e graças a Deus eles tiveram aí os olhos abertos e graças a Deus decidiram por 1.338 pessoas, decidiram por não ao pastor Gabi. Então ele teve ali uma grande derrota, na verdade, né? Ele saiu da Assembleia assim, bastante enfraquecido. Não se sabe ainda ao certo o que será feito com o pastor Gabi, se ele continuará na presidência ou não. De qualquer forma, qual é a sua opinião sobre este assunto? Na minha igreja, por exemplo, existe um culto que nós chamamos de reunião administrativa, que quando precisa se fazer algo nas igrejas, né, na sede ou nas filiais, existe ali uma Assembleia Geral Extraordinária, onde nós decidimos, num comum acordo, o que é melhor para a igreja. E na sua igreja também existe esta reunião administrativa que abre, né, a opinião para que todos venham assim cooperar de alguma forma, né, com suas opiniões para o melhor andamento da obra, ou mesmo quando o pastor presidente toma uma decisão, ele chama a Assembleia Geral Extraordinária, né, convoca, para assim também deixar claro à igreja o que está sendo feito. E na sua igreja também é desta forma? Então o que nos resta fazer agora? Nos resta agora é orarmos para que o Espírito Santo toque no coração do pastor Wagner Gabi e o convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e compartilhe este vídeo para que assim eu, você e essa pessoa que você compartilhou o vídeo continuemos orando pela vida do pastor Wagner Gabi. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tchau!